Antes da gente começar esse vídeo, primeira coisa, se inscreve no nosso canal, dê um like e compartilhe com seus amigos porque esse tema é muito importante, tá bom? Já se inscreveu? Se inscreve? Fala galera, tudo bem com vocês? Talvez sim, talvez não, porque o mundo tá um caos. Fala aí, Rafa. É verdade, agora a gente tá um pouquinho preocupado aí com a questão do coronavírus, né? Então a gente tem que se atentar um pouquinho e entender o que é, quais são os impactos, qual a causa disso. E muitas vezes a gente não tá atento, né? A gente acaba vendo muita fake news sobre esse vírus, sobre essa epidemia que agora se tornou uma pandemia anunciada pela OMS. Então a gente vai falar um pouquinho no conceito tecnológico, no conceito do mundo cibernético, como que vocês aí, a sua empresa pode se atentar a esse vírus. Pois é, porque uma coisa é fato, essa semana foi declarado realmente uma pandemia, a coisa tá ficando um pouquinho mais séria e a gente consegue observar e refletir sobre vários aspectos que vão fazer diferença para você que tá preocupado também com a saúde da tua empresa. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o coronavírus no conceito tecnológico, a gente precisa entender o que é vírus, né? Porque não adianta nada a gente falar do vírus humano, que é o próprio coronavírus. E a gente precisa entender o que é de fato o vírus do computador. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a gente gravou um pocket que está aqui no card ou aqui na descrição desse vídeo. Bom, Lucas, vamos lá. A gente precisa agora fazer uma analogia, né? Como que a gente trata o coronavírus com o mundo empresarial, né? Olhando um pouco para o vírus e falando um pouco desse mundo empresarial. Pois é, primeiro de tudo a gente está vendo os impactos que estão acontecendo. Então, uma pandemia, né? Um vírus, né? Quando ele não é controlado e quando ele consegue se espalhar da forma negativa, como a gente tem visto com o caso aí do coronavírus, alto impacto, né? Ele causa um alto impacto. Então, vários setores são prejudicados. Assim como um vírus de computador, quando infecta pelo menos uma máquina, ele já alastra para toda a tua rede, por exemplo. Exatamente, o próprio caso do WannaCry, que aconteceu alguns anos atrás, que um pequeno vírus que acabou tendo acesso no Windows Update alastrou por diversas máquinas e servidores no Brasil que tinham Windows. É isso aí, Rafa. O que você citou agora é um típico caso de um vírus que se alastrou e causou um enorme impacto exatamente pela falta de gerenciamento e de mecanismos de prevenção que essas coisas se acontecem. Da mesma forma que o coronavírus foi se alastrando e hoje já tem mais de 4 mil mortos aí infectados por essa doença. A gente tem que se preocupar bastante nesse ponto, porque quando a gente vai falar de uma prevenção a algo que já aconteceu, é bem complicado. A gente está vendo aí que a China tomou várias medidas com o coronavírus, né, para conseguir fazer as quarentenas e isolar o vírus, e isso muitas vezes é um trabalho que dificilmente tem um retorno rápido, né? Uma prevenção rápida. E agora, quando a gente olha para o cenário de fato cibernético, no fato do mundo computacional, é a mesma coisa. Quando você vai tentar remediar um vírus que ele se alastre numa rede, se alastre no mundo empresarial, é muito mais complicado você remediar aquilo antes de, né, sem você fazer uma prevenção antes. Então, o que acontece é que os governos agora estão trabalhando não em conjunto, mas de maneira independente, para que esse vírus seja contido. Só que o fato de prevenir pós esse impacto, pós esse alastramento é muito mais complicado. Remediação, né, na verdade. Exatamente. E a gente pode falar também da própria conscientização, porque um dos fatores que causam essa disseminação do vírus é o próprio ser humano, né? Que às vezes não se cuida, não trata daquilo que ele está sentindo, ou não se preocupa. Não segue as dicas e recomendações. Não segue as recomendações. E da mesma forma, quando a gente fala de riscos cibernéticos, de vírus e de ataques cibernéticos, a gente pensa na própria conscientização, que é feito muito pouco dentro das empresas. E é por isso que é importante você que está assistindo esse vídeo divulgar, né, não, Rafa? Exatamente. A gente está falando aqui do coronavírus, mas é exatamente para a sua empresa. Como que a sua empresa, então, se previne que um vírus não se alastre na sua rede? Muitas vezes a gente nem sabe que esse vírus existe, né? Então a gente não faz um scan de vulnerabilidade, a gente não tem um firewall de borda, a gente não tem antivírus, a gente não tem as medidas necessárias de proteção e prevenção para que a gente consiga pelo menos ter uma mínima estrutura de segurança. E quando acontece um incidente, uma contaminação de uma máquina que pode se alastrar na rede, a gente não tem ideia da proporção e o impacto que isso pode gerar. Agora, quando a gente tem uma proteção mínima, uma prevenção, um investimento nisso, a gente consegue ter uma ideia do seguinte: poxa, eu investi em prevenção, investi para que o impacto disso fosse menor. E agora a gente fala exatamente sobre o gerenciamento do risco que pouquíssimas empresas e pouquíssimas pessoas, até mesmo nós, seres humanos, fazemos.
é interessante você pensar, você que acompanha o nosso canal, que a gente está sempre falando sobre tecnologia e sobre alguns mecanismos de segurança cibernética, o quanto o nosso tema aqui, ele está envolvido com várias outras áreas. Porque quando a gente fala da saúde, a gente está falando ali, né, de doenças, de prevenções, e isso é uma área totalmente elaborada dentro do que a gente conhece como cidadãos, né? E da mesma forma a gente também fala de segurança. Então a tecnologia, ela abrange ambas as áreas, e é exatamente o tema que a gente discute, por isso que ele é tão importante, por isso que impacta tanto no mercado aí e nas empresas, tá? Então vamos fazer o seguinte, Rafa. Uma das coisas que é mais importante quando a gente está falando sobre esses riscos que acontecem na empresa são os gerenciamentos de risco, é o gerenciamento de risco. Como que você está olhando os riscos cibernéticos que estão acontecendo na tua empresa, assim como nós seres humanos estamos preocupados lá, né? O pessoal tá ficando... Mão, né? Agora, tossir aqui. Ninguém aqui mais se rela, ninguém aqui mais se encosta, né? 1 metro de distância, né? Agora tem que dar oi aqui, assim, né? Oi, é só aqui assim, ó, beleza, distância, tchau. Né? Enfim, então como a gente também está preocupado com esses mecanismos, a gente vai dar algumas dicas para você começar a observar como que pode gerenciar os riscos dentro da tua empresa. Básico, tá? Simples. O risco, ele tem uma composição. Os riscos, eles passam por uma composição simples, que é o efeito, a probabilidade, o impacto e, claro, a causa raiz. Vamos fazer uma analogia? No caso do coronavírus, ainda é bastante incerto, né? Existem muitos movimentos, pessoas aí, a própria imprensa diz que veio do mercado ali de cobras, né? De Wuhan, é uma pronúncia difícil até. Wuhan. Também na venda de morcegos e do pangolim, que é o animal mais traficado do mundo. Então, assim, é bastante incerto a causa raiz, mas a causa raiz veio de uma infecção através da vida animal. Bom, isso que o Rafa acabou de falar foi a causa raiz que gerou aí o que a gente está vendo. E o efeito disso tudo é a própria pandemia, né? Que é o que a gente viu, que declarou aí pela OMS. Mais de 120 mil casos. Mais de 120 mil casos, mais de 4 mil mortes. Brasil, e esse foi o efeito. Crescimento agora. A gente pode falar também da probabilidade, né? Comparando aí ao gerenciamento de riscos na tecnologia, né? A probabilidade, hoje a gente tem várias estatísticas, mas uma delas é que dos casos infectados, 2% já estão causando morte. E o último ponto é os impactos. Então, existem impactos, a gente está sentindo agora em todos o cenário macroeconômico global, então está sim acontecendo uma recessão global, tanto também por questões do petróleo, da Arábia Saudita com a Rússia, mas também juntamente com isso vem o coronavírus e tem um crescimento dessa recessão, então uma queda nas ações, enfim, é uma recessão que acaba gerando através da economia de grandes empresas, e as grandes empresas tendo recessão impacta justamente no consumo das pessoas, porque os produtos começam a aumentar o seu preço e a gente também começa a estar menos em locais de consumo, né, em shopping, etc., locais onde tem muitas pessoas, de movimentação, a gente começa a investir menos e consumir menos. Isso gera uma recessão global, mas também uma recessão no mercado interno do nosso país e também gera uma recessão nas pequenas empresas. E a gente já está vendo isso através dos nossos parceiros, dos nossos clientes, que já estão sentindo isso por falta dos investimentos justamente em matéria-prima, investimento em materiais de equipamento que vem de outros países, que acaba, né, por conta do dólar estar muito alto, as empresas não estão investindo tanto mais em produção, afetando a produção, afeta também o investimento de outras empresas na compra de produtos, equipamentos, serviços, etc. Então, a recessão global acaba afetando as pequenas empresas, porque são as pequenas empresas que compram das grandes e as grandes que compram das pequenas. E tudo isso gera um incômodo muito grande no mercado brasileiro e no mercado global. Pois é, isso você está já cansado de saber, tem visto e acompanhado várias matérias falando sobre esses impactos, sobre o efeito, sobre a causa raiz. Só que como trazer isso para a área da tecnologia? É simples. Peguem esses 4 tópicos e apliquem dentro da empresa. Por exemplo, um ataque hacker ou um vírus de computador. Qual que é a causa raiz dele? Por exemplo, é algum usuário que abriu um e-mail lá que tinha algum tipo de ataque, infectou a máquina dele, infectou a rede. Qual que é o efeito disso? O efeito são os computadores parados. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Podem ter várias. E o impacto realmente pode ser a empresa parada,
prejuízo financeiro, empresa indisponível, enfim. É dessa forma que a gente vai fazendo essas analogias e entende o quanto esse impacto pode ser negativo, independente se ele for na área da saúde, se for na área da economia ou da própria tecnologia e segurança cibernética. Mesmo que a gente tenha muitos problemas, a gente agora quer dar algumas dicas para vocês, recomendações que são importantes, aproveitando que existe coronavírus, também tem que existir um investimento por parte da sua empresa na questão de contenção disso, tá? Então, a primeira coisa é invista numa segurança mínima, uma proteção mínima e na prevenção do seu ambiente digital na sua empresa. Então, invista em proteção na área de segurança na sua empresa, senão quando acontecer um problema como esse, a gente já falou aqui vários pontos, né, de causa, efeito, probabilidade, impacto, sua empresa vai ser impactada e a gente não quer que isso aconteça, tá? E a segunda dica que a gente deixa para vocês é: conheça seus riscos, né? Hoje a gente conhece o coronavírus porque ele está aí, infectando várias pessoas, mas antes a gente não sabia. Agora, se tratando de riscos cibernéticos, você pode conhecer melhor. Nós temos vários materiais falando deles. Você pode aqui se inscrever no nosso canal e buscar mais vídeos lá nossos falando sobre isso, beleza? Mais uma dica importante é, se a sua empresa, né, os seus funcionários, eles trabalham pegando meios de locomoção que tem muita aglomeração, a gente sugere que a sua empresa tenha recurso suficiente para investir no trabalho remoto, tá? Então, utilizando VPN, né, recursos que protejam também essa conexão remota do seu funcionário que vai trabalhar de casa, por exemplo, você tenha os recursos necessários para isso. Então, a gente sugere, caso você não saiba sobre isso, a gente vai deixar um link aqui na descrição também sobre a importância da VPN. Caso você não saiba o que fazer, a primeira coisa que eu digo é: ligue para Start. A gente tem produtos aqui que vão te ajudar a criar essas VPNs. Temos parceiros que podem atender a sua demanda, né, para proteger essa comunicação de acesso remoto dos seus funcionários. Então, ligue para a gente tem produtos que podem te ajudar a criar uma comunicação segura, né, de VPN, e você possa continuar produtivo e não indisponível, tendo a possibilidade dos seus funcionários, seus colaboradores atraírem esse vírus aí que pode ser um pouco complicado aí no mantimento e na continuidade da sua empresa. Exato, é isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Estamos à disposição e torcendo para que a sua empresa e você passe tranquilamente aí por todo esse caos e coisas que estão acontecendo. E não se esqueça, lave a mão.